aula 2 aqui do nosso curso de gestão de pessoas, focado no TSE/TRE, tá? Eu trouxe aqui questões do CESP, tá? 2024, 2023 para a gente treinar, tá? Tá muito interessante. Material de apoio tá no link na descrição. Para quem não sabe, eu sou formado nessa área de recursos humanos, então pelo menos aí você tem alguém que entenda desse assunto, tá? Vamos lá, direto nas questões. Primeira questão. O foco da educação corporativa está centrado na organização, em vez do aprendiz, pois busca o desenvolvimento de competências organizacionais, priorizando-se metodologias presenciais. E aí, pessoal, tá certo ou errado essa primeira questão? Antes da gente ir para a correção, eu sempre falo, baixe o material de apoio, para quando eu chegar numa questão aqui, você está com seu material de apoio impresso ou aberto aí na outra aba, aí você primeiro resolve, depois ver tanto do material de apoio como no vídeo a resolução da questão, tá? Para fazer sentido esse vídeo, tá? Então, os dois erros que eu vejo aqui, que eu vejo principais aqui. Primeiro, ela colocou aqui uma coisa em detrimento de outra. Por exemplo, o foco da educação corporativa está centrado na organização, em vez do aprendiz, em detrimento do aprendiz. Então, esse é o primeiro erro, tá? O segundo erro é priorizando metodologias presenciais, pessoal. É claro que não é priorizando metodologias presenciais. Vai desprezar a metodologia presencial? Não, não vamos desprezar a metodologia presencial. Eu sempre perco aqui a canetinha. Não vai desprezar as metodologias presenciais, só que não é priorizando-as, tá? Não é priorizando-as. É englobando todas as formas, por exemplo, online, AD, tá? E presencial, não é priorizando o presencial, tá? A gente sabe que agora é mais comum que a gente não priorize o presencial, né? Então, há dois erros aqui. Primeiro, dizer que está centrado, né? O foco da educação corporativa está centrado na organização em detrimento do aprendiz, é o primeiro erro. E o segundo é falar que é priorizando as metodologias presenciais. O Hidalberto Chavenato diz que a educação corporativa moderna deve focar tanto na organização quanto no aprendiz. O objetivo é desenvolver competências organizacionais e individuais, garantindo que os colaboradores adquiram habilidades que beneficiem tanto o seu crescimento pessoal quanto os objetivos estratégicos da organização. Além disso, as metodologias de educação corporativa não se limitam a serem presenciais. Elas incluem uma combinação de abordagens presenciais, EAD, online e várias outras aqui, tá? Visando a maximização e flexibilização, tá? Do aprendizado, tá bom? E buscar a eficácia aí do aprendizado, tá? Então, por isso foi errado, tá? Dois erros principais que a gente encontrou nessa primeira questão do CESP, que foi para o TJ do Espírito Santo, na lista judiciária, área administrativa. Grande concurso, então não está muito abaixo do seu nível, não. Do concurso do TSE, não, tá? Próxima questão. Agora da data prévia, tá? 2023. Para analista na área de gestão de pessoas. CESP. A definição dos programas de treinamento deve ser norteada a partir da solicitação e da manifestação de interesse dos empregados, sem relação direta com o diagnóstico de necessidades de treinamento da organização. E aí, pessoal? Tá certo ou errado? Pessoal, tá errado, né? Quase eu falo certo aqui. Tá errado, pessoal, porque assim, a definição dos programas de treinamento deve ser baseada em um diagnóstico das necessidades de treinamento da organização. O que a questão fala? Fala que é sem necessidade, sem relação direta com o diagnóstico de necessidade de treinamento da organização. E essa parte final, por óbvio, deixou errado a questão, tá? Isso envolve identificar lacunas de competências e habilidades que são críticas para o desempenho organizacional e o cumprimento dos objetivos estratégicos. Aí você lê o restante aí da fundamentação no seu material de apoio. Por isso que é bom você baixar aí no link da descrição, tá? Próxima questão, ainda da data prévia, tá? Ainda do CESP, ainda na área de gestão de pessoas.
Vamos lá. Essa questão é muito interessante, tá, pessoal? É a cara de que vai cair para nós. De que vai cair para o TSE. É a cara, tá? Ó, o subprocesso de agregar pessoas. Tá. O subprocesso de agregar pessoas envolve a capacitação dos empregados e a avaliação de desempenho, a fim de identificar os conhecimentos, as habilidades e as atitudes que devem ser aprimoradas. Então, vamos lá, pessoal. Vamos destrinchar isso aqui. Ele está falando que o subprocesso, um dos processos que se chama agregar pessoas, esse processo, que a questão falou aqui de subprocesso, esse processo de agregar pessoas envolve a capacitação dos empregados e a avaliação dos desempenhos. E encheu linguiça depois disso. E aí, pessoal, tá certo ou errado isso aí? Agregar pessoas envolve a capacitação dos empregados e a avaliação de desempenhos ou é outro processo que aborda esse aspecto? Errado, né, pessoal? O item está errado. Segundo Hidalberto Chavenato, o subprocesso de agregar pessoas se refere às atividades de recrutamento e seleção. Você está agregando pessoas, você está tirando pessoas, está colocando pessoas na, por exemplo, organização. Tá? Você está tanto no recrutamento interno quanto no por exemplo, recrutamento externo. Tá? Recrutamento e seleção de novos talentos para a organização. Este subprocesso tem como objetivo atrair e selecionar os candidatos que melhor se adequam às necessidades e aos requisitos da organização. A capacitação dos empregados e a avaliação de desempenhos, que foi o que a questão nos falou aqui, fazem parte de outro processo, de outros subprocessos da gestão de pessoas. E agora aqui fala de qual parte faz. A capacitação está relacionada ao subprocesso de desenvolver pessoas. E não de agregar pessoas, pessoal. Treinamento é desenvolver pessoas. Você está desenvolvendo as pessoas. Então não é agregar pessoas. Agregar pessoas, você tem que ficar em mente. Agregar pessoas, recrutamento e seleção. Tá? Capacitação, desenvolvimento é desenvolver pessoas. Tá? Aqui eu trouxe o que o conceito aí do Chavenato, que diz que a área de gestão de pessoas tem 6 processos. Aí você vai ler, tá? Que é agregar, aplicar, recompensar, desenvolver, manter e monitorar. Tá? Ele falou que o processo aí, a questão falou que o processo de agregar tinha a ver com treinamento e desenvolvimento, mas a gente vê aqui que é desenvolver e não agregar. Tá? Por isso que a questão ficou errada. Próxima questão, ainda da mesma banca, mesmo carro, mesmo ano. A seleção de pessoal é um processo que deve ser conduzido exclusivamente pelo especialista em gestão de pessoas, não sendo recomendada a participação do gestor responsável pela área da vaga, justamente para evitar parcialidades no processo. E aí, pessoal, tá certo ou errado? Para muitos de vocês, parece até que tá certo, né? Mas está errado, pessoal. A seleção de pessoal deve ser um processo colaborativo que envolve tanto o especialista em gestão de pessoas, tanto um quanto o outro, quanto o gestor responsável pela área da vaga. Quem já fez entrevista em empresa tradicional, CLT, sabe que é tanto o pessoal de gestão de pessoas que faz a entrevista com você, isso em regra, está falando aqui a regra, quanto o responsável pelaquela área, porque ele está te avaliando de uma forma, ele te avalia de uma forma e a galera, né, a área de gestão de pessoas está te avaliando de outra. Então, ambos aí chegam num acordo, tanto o responsável pela área quanto o gestão de pessoas, e se acharem que aquela pessoa é competente, eles contratam. Geralmente é assim que acontece. Então, não é só o pessoal de gestão de pessoas que faz lá a seleção, tá? Mas os dois, tá? Há um consenso. Imagina a gestão de pessoas querer que aquela pessoa fique, mas, por exemplo, o gestor da área lá acabe optando, dizendo que aquela pessoa não tem um perfil adequado, porque ele conhece a área, né? Então tem que ter um consenso e geralmente são essas duas vertentes aí que fazem a seleção de pessoas, tá? Por isso que a questão ficou errada, porque falou exclusivamente
exclusivamente. Então, esse exclusivamente aqui deixou a nossa questão errada, tá? Beleza, próxima questão. Agora do TJ Espírito Santo. A gestão das competências busca alinhar competências individuais e competências organizacionais, sejam funcionais, sejam básicas, sejam seletivas ou essenciais às estratégias das organizações. E aí, pessoal, tá certo ou errado? Pessoal, certíssima, né, a questão? Aqui eu trouxe algumas definições. O que são competências funcionais? São aquelas necessárias para desempenhar funções específicas. Esse que é o conceito de competências funcionais. O que são competências básicas? São habilidades gerais que todos os colaboradores devem possuir. E o que é, para a gestão de pessoas? Competências seletivas. São aquelas exigidas para determinados cargos ou funções críticas. Tá? Por isso que o nome é competências seletivas. E o que são, na área de gestão de pessoas, competências essenciais? São aquelas que diferenciam a organização e são fundamentais para o seu sucesso e competitividade. Tá? Grave esses conceitos aqui, tá? Porque é muito importante. As bancas gostam de trocar os conceitos e aí deixar o item errado. Tá? Vamos lá. Próxima questão agora do novo cap, tá, pessoal? A banca Quadrix, eu trouxe aqui, para trazer questões atuais. Tenha certeza que a banca Quadrix é muito igual em alguns assuntos, claro, não em todos, mas em alguns assuntos ela é muito igual ao CESP, principalmente nesse modelo certo e errado. Então eu trouxe aqui e a gente não vai deixar de treinar bem, porque Quadrix é uma banca difícil, tá? Então também a gente vai treinar com a Quadrix muito bem, tá? Vamos para a questão. Nova CAP, Técnico Administrativo 2024. Nos dias atuais, a gestão de pessoas privilegia o desenvolvimento de funções estratégicas de negócios para o alcance das metas, em detrimento das relações de confiança entre os colaboradores. E aí, pessoal, me diz, de coração, me diz, vai lá, tá certo ou errado essa questão? Nos dias atuais, vamos ler de novo. A gestão de pessoas privilegia o desenvolvimento de funções estratégicas de negócios para o alcance das metas. Até aqui tá certo. É isso. Ela privilegia, tá certo. O item errado foi isso aqui, ó. Aqui, em detrimento das relações de confiança entre os colaboradores. Essa parte aqui, final, depois do em, a preposição em, depois disso aqui, canetinha, depois disso aqui, deixou o item errado. Não é em detrimento das relações de confiança entre os colaboradores. Perceba que a gente resolveu uma questão do CESP falando também, colocando uma coisa em detrimento de outra. Uma coisa em detrimento de outra. Aí foi considerado o quê? Errado. Perceba que o Quadrix também traz isso aí. Então, por isso que eu disse que é igual, então confia em mim. Tá errado, né, pessoal? A gestão de pessoas moderna reconhece a importância tanto do desenvolvimento de funções estratégicas de negócios, quanto das relações de confiança entre os colaboradores. Imagina uma organização não desenvolver, né, essa relação de confiança entre os seus colaboradores. Que terrível seria para uma organização, ou que terrível é para uma organização que não desenvolve essa relação de confiança entre os colaboradores. Tá? Na verdade, a construção de relações de confiança é vista como um componente essencial para o sucesso da organização. Imagina os colaboradores não terem relação de confiança com a organização. Estão fazendo o que lá? O que eles vão fazer de diferente, de bom, de progressivo para a organização, né, pessoal? Então, muito, muito errado aí a nossa questão, tá? Vamos para a próxima. Eu não leio tudo, a fundamentação, porque eu creio que você vai ler, tá? Para o vídeo não ficar cansativo. A gente lê as partes essenciais, só, tá? Pessoal, pausa para eu vender meu peixe rapidamente. Ó, eu tenho pacote de discursiva para o TSE/TRE. Apenas para o cargo de analista judiciário, área judiciária, como para analista judiciário, área administrativa, tá? O que tem nesse pacote de redação? Eu vou corrigir 5 redações suas, tá? 5 redações, tá? E você vai ganhar de brinde aqui uma planilha automática. Você vai comprar, você vai ganhar automaticamente essa planilha, tá? Automática, planilha especializada para você ter o controle de toda essa planilha. É muito legal. Eu vendo ela separado. Mas quem adquirir esse pacote vai ganhar de brinde essa planilha, tá? Pessoal, qual a minha experiência para corrigir a sua redação, tá? Pessoal, quem não sabe,
Eu tenho mais de 3 livros publicados, tá? Eu tenho muita experiência em revisão de livros, tá? Já revisei livro para publicação da editora Iluminari, editora Viseu, para publicação na Amazon. Então eu te garanto que você está na mão da pessoa certa para corrigir a sua redação, tá? Isso eu posso te garantir, tá bom? Então eu sei mexer com texto e você então vai estar na mão da pessoa certa para identificar as lacunas, o que pode ser melhorado, tá? Pode ter a certeza. Como é que eu vou corrigir a sua redação? A gente conversa melhor pelo WhatsApp. Você compra, você pode me chamar pelo WhatsApp, no link na descrição, ou você pode comprar. Quando você comprar, você vai baixar os arquivos e você vai ser direcionado para o meu WhatsApp. Aí a gente vai tirar todas as suas dúvidas, tá? E vai ficar muito legal, viu? Eu garanto, essa discursiva do TCE vai mudar muita coisa. É claro que ela vai decidir quem vai ser aprovado ou não, tá? E você não pode chegar meio capenga com a redação, que é muito importante, tá? Então considere, o link vai estar na descrição para você adquirir, ou se tiver alguma dúvida, me chama no WhatsApp que a gente resolve, tá? A gente conversa numa boa, tá bom? Pessoal, para quem quer adquirir separado a planilha de estudo, tá? Essa planilha é fantástica, tá? Eu garanto que você vai mudar a forma que você estuda para concurso público por meio dessa planilha. E tem um cupom de desconto, pessoal, 20%. A planilha já é muito barata, mas se você colocar aqui, ó, aula 10, essa caneta tá muito legal. Se você colocar aula 10, que é um cupom de desconto, você vai ter 20% de desconto nessa planilha que já é de graça. E se você ainda, colocar aula 10, que é o cupom de desconto, você vai ter um desconto maior ainda, tá? Então, considere uma dessas duas coisas, tá? Vamos passar para a nossa aula. Vamos continuar aqui. Quadrix. Para a melhoria dos processos organizacionais, é recomendável a identificação das competências requeridas para a correta operacionalização e para a melhor alocação dos profissionais, de acordo com o perfil individual. Pessoal, quando eu falo que uma banca é igual a outra, confie em mim. Quem viu, eu vou colocar o link na descrição da aula 1, de gestão de pessoas. A gente fez uma questão do CESP, basicamente falando isso aqui, tá? Basicamente falando isso aqui, com outras palavras, tá? Então, confia que o CESP é muito igual em gestão de pessoas, muito igual com a Quadrix, tá? Pessoal, tá certo, tá? Para melhor, vamos ver aqui alguma coisa bem importante, ó. Esse alinhamento entre competências e perfis profissionais assegura que os colaboradores estejam bem equipados para desempenhar suas funções de maneira eficiente e eficaz, contribuindo para a otimização dos processos e para o alcance dos objetivos organizacionais. Tá? Essa abordagem permite que a organização aproveite ao máximo as habilidades e capacidades de seus colaboradores, promovendo um ambiente de trabalho mais produtivo e colaborativo. Tá? O item correto, viu, pessoal? Acredite, se você não viu a aula 1, vá na aula 1 e vê lá, e veja uma questão muito parecida com essa, do CESP, tá? Inclusive, eu até falei, ó, essa é a cara do CESP, tá? Boa, próxima questão. Uma característica de um sistema de controle eficaz é a subjetividade das informações, o que possibilita a produção de informações claras sobre o desempenho da organização. E aí, pessoal, tá certo ou errado? Pessoal, é claro que tá errado, né? Não é subjetiva, né, pessoal? Essa palavrinha já dá medo, né? Uma das características, né, de um sistema de controle eficaz é a objetividade das informações, pessoal. Subjetividade é ruim. Subjetividade é ruim nesse contexto, tá? E não subjetividade. Ó, o que é uma informação objetiva? O que são informações, melhor dizendo, objetivas? São fundamentais para fornecer uma visão clara e precisa do desempenho da organização. A objetividade garante que os dados sejam mensuráveis, verificáveis e baseados em fatos, o que permite uma avaliação justa e precisa do desempenho da organização. O que é subjetividade? É colocar lá o lado pessoal, né, gente? Ó, a subjetividade, por outro lado, pode levar a interpretações pessoais e viés que podem distorcer a avaliação de desempenho. E por isso, a questão ficou errada. Não é subjetividade, é objetividade de informação. Isso que traz um controle eficaz aí para as informações, viu? Próxima questão. A entrevista diretiva. Muito legal essa questão, viu? Legal e difícil. Legal e difícil. A entrevista diretiva possui
perguntas previamente elaboradas. Essa é a cara do CESP. Escreve o que eu estou falando. Essa questão aqui é a cara do CESP. Vamos ler novamente. A entrevista diretiva possui perguntas previamente elaboradas, mas que permitem respostas abertas e livres por parte dos candidatos. E aí, pessoal, tá certo ou errado? Tá errado, né, gente? Ó, segundo Hidalberto Chiavenato, a entrevista diretiva, também conhecida como entrevista estruturada, é caracterizada por ter perguntas previamente elaboradas e padronizadas, onde o entrevistador segue um roteiro fixo. As respostas esperadas dos candidatos geralmente são mais direcionadas e menos abertas. A questão falou aqui que permitem respostas abertas, então por isso está errado. Aqui, permitindo uma comparação mais objetiva entre os candidatos. Tá? A entrevista que permite respostas abertas e livres por parte dos candidatos é conhecida como entrevista não diretiva ou entrevista aberta. E, portanto, não é entrevista diretiva. Tá? Esse mais aqui, pessoal, né? Depois do mais, fez com que a questão ficasse errada. Próxima questão. Para que a capacitação de pessoas alcance os objetivos de desenvolvimento organizacional sustentável, é necessário utilizar-se de metodologia estruturada que abarque desde a identificação de necessidade até a avaliação de resultados. E aí, tá certo ou errado? Meio um pouco fácil, né, pessoal? Um pouco fácil. Tá certo, né? Para que a capacitação de pessoas contribua efetivamente para o desenvolvimento organizacional sustentável, é fundamental utilizar uma metodologia estruturada que abranja todas as etapas do processo, desde a identificação das necessidades de treinamento até a avaliação dos resultados. Uma abordagem estruturada permite identificação de necessidade, planejamento e desenvolvimento, né? Planejamento e desenvolvimento, implementação e avaliação de resultados. Ler aqui, espero que você leia tudo aí no material de apoio. Tá? Mas é isso. Eu não achei essa questão tão difícil, não. Eu achei, na verdade, muito fácil. Tá? Meio que intuitiva, né? Porque há questões que são contra-intuitivas. Essa eu achei bem intuitiva. Tá? Próxima questão, pessoal. A gente está chegando no fim. Fica relaxado. Está chegando no fim. O desenho de cargos é responsável por definir o conteúdo, os métodos e os processos de trabalho. A responsabilidade e a autoridade de cada cargo da organização. É o desenho de trabalho, pessoal, de cargo que diz isso aí ou não? Tá certo ou errado? Tá errado, né? Na verdade, tá certo, tá, pessoal? Tá certo. Essa caretinha aqui que tá errada, tá? Desconsidere ela, eu vou apagar no seu material de apoio, tá? Tá certa a questão. O desenho de cargos é uma parte essencial da administração de pessoas e envolve a definição clara do conteúdo, dos métodos e dos processos de trabalho associados a cada cargo dentro da organização. Além disso, o desenho de cargos especifica as responsabilidades e as autoridades associadas de cada posição. Pessoal, o desenho de cargo é a estrutura do cargo. O cargo, por exemplo, técnico judiciário. É um desenho, a nomenclatura, todos os detalhes daquele cargo. A estrutura, a quem ele vai estar subordinado, as tarefas. Isso é desenho de cargo, viu? Então, por isso, o item ficou correto mesmo, viu? Essa caretinha aqui não era para ser. Eu vou trocar no seu material, fica tranquilo. Pessoal, não tem próxima questão. Muito obrigado se você chegou aqui, tá? Eu vou colocar mais aulas de gestão de pessoas aqui, porque eu gosto muito dessa matéria, é a área da minha formação. E obrigado para você que chegou até o fim, né? Considere comprar a discursiva, se você quiser realmente ficar preparado e não chegar lá muito bem, por exemplo, nas objetivas e chegar meio capenga na discursiva, porque vai ser um concurso grande e a redação vai decidir o jogo. Tá? Não esquece dessa palavra, né, de Jeremias 29:11, que diz assim: porque sou eu quem sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Jeremias 29:11. Só, essa é uma das palavras